Beleza, beleza, gente. Vamos falar dessa crise que pintou aí nas últimas 2 semanas, basicamente, né? O Santos já está indo aí para o 5º jogo, já disputou 4 jogos pelo Paulistão. É um elenco novo que está sendo formado, com uma comissão técnica completamente nova também, não só a comissão técnica, o comando do futebol também trocou, né? Saiu Alexandre Galo, entrou Pedro Martins. Então, muita coisa do Santos está mudando, e isso, claro, que muitas vezes pode criar aí atritos, né, nas relações entre os jogadores, comissão técnica e também a diretoria. Certo? Vou falar sobre isso, sobre o que eu apurei nos bastidores, sobre tudo que está acontecendo. Deixa aí seu like, compartilha seu vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal rumo aos 50 mil, ou melhor, 60 mil inscritos, já chegamos aos 50, graças a Deus. Bom, gente, é o seguinte, o primeiro atrito aconteceu exatamente quando o técnico Pedro Caixinha deixou claro que não ia utilizar o zagueiro Gil. Isso já causou um constrangimento com os jogadores lá dentro do CT Repelé. Gil é um jogador queridíssimo pelo grupo, é um líder, é um jogador exemplar em relação à disciplina, é um cara que chega cedo para treinar, um cara que fica lá para fazer aí a manutenção física, depois dos treinamentos ele vai para a academia. É um cara profissionalíssimo, né? Um cara que não dá trabalho, que não se envolve em confusão e é, evidentemente, muito querido por todo mundo. E o fato de ele, né, surpreendentemente, ter sido aí excluído, né, dos planos do técnico Pedro Caixinha para a temporada 2025, isso já causou ali um mal-estar. Então começou assim. Os horários, né, o Pedro Caixinha trouxe o treino, né, os treinos da manhã para horários mais cedo. Ele começa a treinar 8 horas, 8h30, segunda-feira, por exemplo, o treino começa às 8h30. Os jogadores normalmente começavam a treinar até o treinador anterior, o Fábio Carilli, começavam a treinar 10 horas da manhã. Mas isso não é o maior dos problemas. É que você vai juntando isso, né? Exigindo que o pessoal chegue mais cedo, vai adotando outras posturas mais rigorosas, cobrando mais os jogadores. Os jogadores estão sendo muito mais exigidos nos treinamentos, a parte física está sendo muito cobrada. Aí você soma isso também à tentativa dele de implementar um novo modelo de jogo, exigindo dos jogadores muito mais intensidade, muito mais compromisso com as questões táticas. Você vai juntando uma coisa com a outra e isso vai criando um certo desgaste. E aí estourou na questão do Soteldo. O Soteldo foi a gota d'água. Por quê? Porque o Soteldo, depois do clássico contra o Palmeiras, houve aquela declaração na entrevista coletiva do Pedro Caixinha, aquela declaração em que o treinador, né, do Santos disse, sem ninguém perguntar, que o Soteldo é um jogador taticamente indisciplinado. Isso também pegou muito mal entre os jogadores. Essas informações eu já estava apurando e hoje eu tive mais detalhes. Os jogadores não gostaram, não foi só o Soteldo que não gostou. Os jogadores não gostaram dessa declaração porque achou que isso expôs o jogador, expôs o companheiro. E é claro, o cara pensa, né? Poxa, se ele falou isso do Soteldo hoje, amanhã ele pode falar outra coisa de mim, né? Eu posso ser o próximo alvo dele nas coletivas. Então, tudo isso, né, acabou criando aí um desgaste na relação que exigiu que a diretoria do Santos se envolvesse para poder, né, acalmar os ânimos, e houve sim reuniões entre a diretoria, os jogadores. O Pedro Martins, né, representando a diretoria, também se reuniu com o técnico Pedro Caixinha. Estão ali, passaram aí os últimos dias tentando resolver, acalmar os ânimos dentro do CT Repelé. Soteldo, só para completar aqui o que eu estava falando do Soteldo, pela minha apuração, o Soteldo não foi para Rio Claro, não foi por uma questão física, como foi dito pela própria assessoria de imprensa do Santos, né? Quando sai a lista dos jogadores relacionados para a partida em Rio Claro, sai também uma nota do Santos explicando que o Soteldo não estava
relacionado por conta de uma questão física. Era um jogador que vinha aí se recuperando da questão no tornozelo, jogou o clássico contra o Palmeiras. Vamos lembrar que o problema que ele teve no tornozelo foi antes do clássico, só que aí usaram essa situação para dar uma justificativa para a torcida, para não aumentar ainda mais o problema, não criar uma polêmica maior. Mas o que aconteceu de fato é que o Soteldo não foi para o jogo porque ele, né, que reclamou dessa questão aí, do que foi dito pelo Pedro Caixinha na coletiva a respeito dele, né, que o chamou de jogador indisciplinado taticamente, ele reclamou disso, isso criou aí mais um clima ruim, e ele reclamou disso, e ele não foi para Rio Claro justamente porque estava ali naquele momento já fora dos planos do Santos. Soteldo teve reuniões com a diretoria por conta disso, pediu reunião com a diretoria por conta disso. Soteldo tem uma proposta do Atlético Mineiro, e isso foi colocado na mesa, tipo assim, olha, se vocês não me querem aqui, eu vou para o Atlético Mineiro, tem uma proposta aqui, me liberem para o Atlético Mineiro. Chegou nesse ponto aí a questão do Soteldo. Então, esses últimos dias, né, a direção do Santos teve que acalmar os ânimos, se reunir com Pedro Caixinha, sua comissão técnica, com Pedro Martins e também com os jogadores, para poder acalmar os ânimos. A boa notícia é que, ao que parece, as coisas, né, houve ali um certo meia-culpa do técnico Pedro Caixinha, que reconheceu aí alguns exageros, né, e muito provavelmente, nesta semana, talvez até nesta segunda-feira, o Santos anuncie, né, que o Gil... Na verdade, eu não sei nem se vai haver um anúncio, mas o que eu posso dizer para vocês é que, muito provavelmente, o Gil vai voltar a ser relacionado, vai entrar nos planos de novo do técnico Pedro Caixinha, pelo menos vai ter chances de disputar a posição, e o Soteldo, que por muito pouco, não ficou também, não foi colocado de lado pelo técnico Pedro Caixinha por conta desse problema que aconteceu entre os dois, também voltará a ficar à disposição para o próximo jogo contra o São Bernardo, lá em São Bernardo, na quarta-feira. Então, gente, essas reuniões serviram para isso, para dar uma acalmada nos ânimos e também, possivelmente, para recolocar tanto o Gil quanto o Soteldo nos planos do Pedro Caixinha, porque sim, houve sim o risco de Soteldo também entrar naquele grupo de jogadores que estariam fora dos planos do Santos, e ele, né, com isso, poderia ser negociado, especialmente com o Atlético Mineiro, que já apresentou uma proposta de compra do jogador. O Santos, até o que eu sei, a direção do Santos, né, aí eu falo dos dirigentes, da presidência, do comitê de gestão, tem muito interesse na permanência de Soteldo. Soteldo deve continuar no Santos muito pela insistência, pelo interesse da atual diretoria, porque se dependesse do Pedro Caixinha até esse problema ser resolvido, antes disso, Soteldo poderia ficar aí à disposição para ser negociado. Mas pelo que eu apurei hoje, tudo já está mais calmo e Soteldo continua no time do Santos, vai jogar normalmente na quarta-feira, pelas informações que eu obtive hoje, neste domingo. Beleza?